Olá pessoal, eu sou Edivaldo Toledo, estamos em mais um episódio do Isso Pode Ajudar com o Dr. Robson Lázaro. Ele é neurologista da Prefeitura Municipal de Jundiaí, também é médico colaborador, professor colaborador da Faculdade de Medicina de Jundiaí. Seja bem-vindo, Dr. Robson. Eu que agradeço, Edivaldo. Muito obrigado. Vamos falar de um assunto que eu acho que é muito relevante, que é uma das doenças mais incapacitantes que nós temos, né? Que é o acidente vascular cerebral, o AVC. Já vamos começar. O que é o AVC? O AVC, o próprio nome já diz, ele é uma alteração que ocorre na circulação do cérebro, né? Ele seria o correspondente de um infarto no cérebro. Então, da mesma maneira que você tem o infarto do miocárdio, né, o infarto do coração, você pode também ter essa interrupção de fluxo sanguíneo no cérebro, levando ao chamado acidente vascular cerebral. Conseguimos prevenir? Sim, é uma doença passível de prevenção, uma vez que ela tem fatores de risco muito bem estabelecidos, né? Dentre esses fatores de risco, os mais importantes seriam hipertensão, a presença ou não de diabetes mellitus, a presença ou não de dislipidemias, né? Que é o que a gente chama de colesterol elevado ou triglicérides elevados, né? E um fator externo que é importantíssimo, que cada vez mais a gente estimula para que os pacientes deixem de fazer, que é o tabagismo, é o hábito do tabagismo, né? Esses 4 por si só são os maiores fatores causais que levam ao acidente vascular cerebral. Existem outros, né, um tanto quanto mais específicos, mas em termos de possibilidade de prevenção, o tratamento dessas 4 entidades que eu citei para você acaba por diminuir muito a incidência de AVC dentro da população. Quais são os tipos de AVCs que podem acontecer? Basicamente, em termos de critério de classificação, nós temos 2 tipos de acidente vascular cerebral. Nós temos o acidente isquêmico e o hemorrágico, né? O que diferencia cada um deles? O acidente vascular cerebral isquêmico é aquele que ocorre em virtude de uma interrupção do fluxo sanguíneo. Seja essa interrupção do fluxo sanguíneo consequente a um coágulo que se desprendeu de alguma outra parte do corpo, que nós chamamos de trombo, e que forma o que a gente chama de êmbolo. Então, por exemplo, em consequência de uma trombose, né, você pode ter fragmentos, inclusive, de colesterol em indivíduos que têm doença aterosclerótica, né, que é o acúmulo de gordura na parede das artérias. Então, essa gordura, essa placa que se forma na artéria, quando ela se forma, ela não é bem estruturada, ela é muito instável e pode se fragmentar e soltar eventualmente os pedaços lá para cima. E muitas das vezes essa placa, ao longo do tempo de sua evolução, ela se calcifica, forma como se fosse um pequeno osso mesmo, que também pode se fragmentar e se desprender e levando à interrupção desse fluxo sanguíneo. No acidente vascular cerebral hemorrágico, o que nós vemos é um extravasamento do sangue a partir do seu vaso sanguíneo. Então, ou seja, existe uma ruptura de um vaso sanguíneo, né? O paciente acaba tendo a região de infarto no cérebro por falta de circulação adequada, porque o sangue, ao invés de circular pela artéria, ele extravasa para o tecido do entorno. Só que é uma entidade que, a curto prazo, tem uma mortalidade bem maior do que a do acidente vascular cerebral isquêmico. O quê? O crânio da pessoa, ele tem um volume fixo, né? Então, o conteúdo da cabeça está dentro de uma estrutura que é rígida. A partir do momento que você começa a ter um acúmulo de sangue ali dentro, a pressão dentro da cabeça começa a aumentar muito, fazendo com que todo o tecido do cérebro sofra, mesmo longe daquela área onde teve o sangramento. Por isso ele acaba sendo mais grave. O prognóstico do primeiro atendimento é essencial para a manutenção da vida e para minimizar os efeitos pós? É imprescindível, Edivaldo. Antigamente, o acidente vascular cerebral, né, o AVC, ele tinha um processo de profilaxia secundária. O que é isso? O paciente teve um AVC e você introduz medicamentos que diminuem o risco de que ele tenha um segundo, eventualmente um terceiro episódio.
Com a evolução dos métodos diagnósticos e terapêuticos, hoje nós temos um processo que é chamado de trombólise, aonde se o paciente chegar num centro especializado que lide com AVC, dentro de um determinado tempo pré-estabelecido, que hoje é em torno de 4 horas e meia, há a chance de que você consiga introduzir uma medicação intravenosa nesse paciente, de modo que ela dissolva aquele êmbolo, dissolva aquele trombo que é formado e restabeleça o fluxo sanguíneo naquela região que estava carente de circulação. Ainda dentro de uma determinada janela, que nós chamamos, dentro de um determinado período de tempo, onde você consegue diminuir a extensão da isquemia, consequentemente diminuir os déficits que esse paciente passa a ter daí para frente. Tá. E esses grandes centros seriam hospitais? São hospitais de referência. Aqui em Jundiaí, por exemplo, nós temos o Hospital São Vicente de Paulo, que está preparado para receber pacientes dentro da janela terapêutica e agir de modo a tratar esses indivíduos e oferecer para esses pacientes uma melhor qualidade de vida, né, baseado nesse tratamento precoce, eu diria, dentro do tempo pré-estabelecido pelos protocolos internacionais. Tá. Como orientar as pessoas em casa para iniciar esse processo de socorro? Como identificar o AVC? A grande questão do AVC, dentro da neurologia, é que o AVC ele apresenta o que a gente chama de sintomas negativos. O indivíduo que tem uma crise convulsiva, por exemplo, é facilmente identificado que ele está tendo uma convulsão. Ele tem um sintoma positivo. Ele está apresentando algo que ele não apresentaria da normalidade. No AVC, ele vai ter déficits. E muitas vezes esses déficits, que podem ser sensitivos, um formigamento, uma sensação estranha, pode ser déficits motores, né? Perda de movimento de um membro, desvio da rima bucal, né? Incapacidade de falar, incapacidade de compreender. Então, por serem sintomas negativos e às vezes muito discretos, são difíceis de serem identificados. Mas o que a gente percebe é que na grande maioria dos casos, nós conseguimos ainda assim ter um indício de que possa estar ocorrendo um AVC com aquele paciente. Você vai avaliar um paciente, ele está conversando, de repente ele para de conversar, muda seu comportamento abruptamente, né? Demonstra como se ele não estivesse compreendendo aquilo que você está trazendo para ele de informação, ele para de falar, ou muitas vezes ele perde a força no membro, fica incapaz de se locomover, de caminhar, né? São todos sinais que nós chamamos sinais de alerta e que, na dúvida, têm que ser encaminhados para o serviço de emergência. É muito melhor que você avalie um paciente no serviço de emergência e que perceba que aqueles sintomas eles não são relativos a uma doença tão grave e liberar esse paciente a posteriori, do que perder a chance de ajudar alguém que pode estar com potencialmente uma doença grave. Tá. O que eu percebo dentro do público geriátrico são essa multiplicação de isquemias ao longo da vida deles. E lógico que depois, tardiamente, aí vem um diagnóstico não muito favorável. Sim. Mas como identificar precocemente para que a gente não tenha esse acúmulo de isquemias? Existe um... Existe. O primeiro de tudo, imprescindível, é a questão da prevenção. Tá. Né? Você conseguir identificar esses fatores de risco previamente nos indivíduos já numa idade mais nova, né, por assim dizer, controlar esses fatores para que eles não passem a apresentar pioras ao longo do tempo e culminar com aquela isquemia no final da vida. Né? O que acontece é que, independente de qualquer coisa, o próprio processo de envelhecimento no nosso organismo faz com que os nossos sistemas, nossos órgãos, eles vão perdendo eficiência ao longo do tempo. Né? O sistema circulatório é um exemplo bem característico disso. Se você pegar uma artéria de um jovem, ela é bem elástica, ela é bem flexível. Conforme o indivíduo vai envelhecendo, essas artérias elas tendem a se endurecer, né? E as artérias são elásticas por um motivo. O coração ele tem uma sístole que ele bombeia o sangue e a diástole onde ele enche de sangue. Então, teoricamente, você tem uma oscilação de pressão. A partir do momento que você tem uma artéria elástica e o coração dá a contração, a artéria relaxa e abre.
Quando o coração relaxa para encher de sangue, a artéria se contrai. Isso faz com que o fluxo de sangue seja laminar, que a gente fala. Não existe um turbilhonamento na circulação do sangue. O problema é que, ao passo do envelhecimento, essas artérias tendem a se endurecer. Então, entre a sístole e a diástole do coração, começa a existir uma variação grande de pressão, que em determinados pontos, sobretudo bifurcações dessas artérias, levam a turbilhonamento do sangue. E o turbilhonamento do sangue leva à ativação das cascatas de coagulação, que é o processo inicial que vai gerar o trombo, que vai gerar um êmbolo e que posteriormente gera o AVC. Então, o monitoramento dessa circulação, o monitoramento desses fatores de risco, o controle da hipertensão, o controle estreito do diabetes mellitus, controle das dislipidemias, assumir hábitos saudáveis de vida com atividade física, alimentação adequada e evitar hábitos insalubres como tabagismo e consumo de álcool, podem fazer com que a gente postergue ou até não tenha esse eventual acidente vascular cerebral na pessoa. O processo de acidente vascular é uma porta de entrada ao processo demencial? Sim, é uma das portas de entrada. Nós temos que entender que a demência é o processo do declínio cognitivo incapaz de ser revertido, né? Então, a demência ela tem uma progressão que é inexorável. Entretanto, essa demência, a síndrome demencial, que aí envolve perda de memória, perda de controle comportamental, muitas vezes incapacidade de executar algumas funções complexas, né, que a gente chama de disfunções executivas, né, eles podem ter essa consequência final baseando-se em etiologias, em causas completamente diferentes. Doença de Alzheimer é uma doença que seu fundamento é degenerativo, ele é neurodegenerativo. Então, ocorre um processo de morte do neurônio, né, por um processo que ainda não é completamente conhecido, né, e conforme o indivíduo vai perdendo esses neurônios, ele vai perdendo capacidade cerebral. No caso dos AVCs, eles podem ter um comportamento muito semelhante ao do Alzheimer, se a estrutura que sofre o AVC, por exemplo, for a mesma estrutura que é afetada pelo Alzheimer. Apesar de serem causas diferentes, as consequências são muito parecidas, né? Então, um AVC sozinho, isolado, pode ser uma causa de um processo desse? Pode. É o mais usual? Não. O mais comum é que nós vejamos pacientes que têm múltiplos AVCs, têm a sua, que a gente chama de insuficiência vascular cerebral, né? E que acaba promovendo regiões de isquemia em vários pontos diversos do cérebro, culminando também com perda de função, consequentemente quadro demencial. Tá. Isso está relacionado a algum exame específico que a gente possa fazer uma prevenção, além daqueles Sim. básicos? Sim. Os exames básicos, que são exames de laboratório, né? Sim. Esses a gente recomenda que seja feito periodicamente. A avaliação de estruturas alvo dessas alterações circulatórias também nós temos que lançar a mão dessa propedêutica armada, por assim dizer, para que a gente possa se antecipar à ocorrência desse AVC. Um exemplo disso, um eletrocardiograma em pacientes que têm queixa de palpitação, né? Uma avaliação com um ecocardiograma, uma avaliação das carótidas desse indivíduo, né? Através de ultrassom, onde você consegue determinar se existe ou não uma lesão ali que possa potencialmente no futuro ser o gerador de um acidente vascular cerebral, né? E dessa maneira você consegue se antecipar a essas alterações, se não preveni-las, mas remediá-las de uma maneira precoce para que você tenha um sucesso maior no futuro. Então, o ultrassom de carótidas consegue dar um prognóstico e uma prevenção de um dos fatores que podem causar o AVC. Prognóstico é difícil da gente falar porque é multifatorial. Porém, o Doppler de carótidas, ele pode nos trazer informações que são valiosíssimas, porque a grande maioria dos acidentes vasculares cerebrais, eles têm origem em vasos de médio e
grande calibre, né? Que envolve aí, no caso, as carótidas. O processo de aterosclerose é um processo importante que nós temos que levar em conta, né? E a capacidade de identificar essas alterações de uma maneira precoce nos trazem uma possibilidade muito maior de conseguir evitar um acidente vascular cerebral. E como é esse exame, Dr. Robson? Ele é doloroso, ele é Não, tranquilo? não, Explica para as não. pessoas. Ultrassom de carótida, assim como o ecocardiograma, é um método de aquisição de imagem que leva em conta ondas sonoras. Então, é um método que é indolor, é um método que não é invasivo, né? Não tem invasividade nenhuma, e é um exame relativamente simples de ser feito, né? Você faz um ultrassom ao longo do trajeto das artérias carótidas e consegue verificar também as artérias vertebrais, né? Nós temos 4 artérias que nutrem o cérebro. E, da mesma maneira, o ecocardiograma você consegue ter essa análise dos grandes vasos e do coração. Então, qualquer anormalidade em termos de estrutura, ou de presença ou não de placas ateroscleróticas, de trombo nessas estruturas, você consegue ter essa informação através do ultrassom, que é um exame que é feito beira-leito. É um exame simples de ser feito. O quanto de comprometimento de carótida seria algo alarmante, gritante e muito grave? Depende da idade. Tá. Depende da idade. Se você pegar um paciente que tem 90 anos de idade, está lá com seus 16 a 40% de obstrução de carótida, é uma coisa. Se você pegar um jovem de 30 anos de idade com 60% de obstrução de carótidas, ou a mesma obstrução que esse exemplo do idoso que eu dei, já é algo preocupante. Então, existem escalas que são utilizadas em termos da quantidade de estreitamento, né, que a gente chama de estenose dessas artérias, que levam em conta a idade e condições, outros fatores de risco que o paciente eventualmente os tenha. Mas não é só o grau de obstrução, em si a característica daquilo que está causando obstrução. Vou te dar um exemplo. Um paciente que tem uma obstrução dos seus 30% a 40% e tem uma placa aterosclerótica de superfície lisa e de conteúdo homogêneo, ele vai ter muito menos risco de um AVC do que um paciente que tem uma estenose menor, porém com uma placa irregular e de conteúdo heterogêneo, que pode se fragmentar muito mais facilmente do que a desse outro indivíduo. Tá. O uso das estatinas, né, que são prescritas e temos várias opções agora. Sim. Elas bloqueiam o avanço, elas diminuem? O que acontece nesse processo já comprometido? Sim. As estatinas, elas têm alguns mecanismos de funcionamento, né? O reduzir os níveis de gordura no sangue é um desses mecanismos. Para o AVC, a redução direta do colesterol não é o que causa a grande diferença em termos da sua evolução. Mas as estatinas, elas têm uma característica de conseguirem estabilizar essas placas ateroscleróticas que nós temos em vasos de médio e de grande calibre. Então, no exemplo anterior que eu te citei, do jovem que tem uma placa, ainda que seja uma placa pequena, mas de conteúdo heterogêneo, então sabe-se que ele tem muita gordura livre dentro daquela placa, que pode se fraturar a qualquer momento. As estatinas, elas funcionam como, entre aspas, um anti-inflamatório na parede do vaso, diminuindo aquele processo inflamatório gerado pela presença daquela gordura que não deveria estar ali, estabilizando aquela placa, como se estivesse alisando a superfície da placa para que diminua o risco dela se fragmentar e causar um eventual AVC. Entendi. Dr. Robson, vou chamar um intervalo e voltamos já. Olá! Tudo bem com você? Nos próximos vídeos nós vamos falar sobre os benefícios do creme Geriaderm AGE da ADV Pharma. Fique com a gente e compartilhe essas dicas. O creme Geriaderm AGE da ADV Pharma é a solução definitiva para o cuidado com a pele madura. Enriquecido com ingredientes essenciais, o creme Geriaderm AGE oferece uma proteção superior contra irritações e ressecamento, mantendo a pele hidratada e saudável. Ideal para peles sensíveis, a fórmula exclusiva promove uma sensação de conforto duradoura, restaurando a barreira cutânea e garantindo um bem-estar inigualável.
Com o creme Geriaderm AGE, a pele madura fica mais resiliente, suave e revitalizada. Experimente a diferença e sinta a pele rejuvenescida. Você encontra o creme Geriaderm AGE da DV Pharma numa farmácia mais próxima a você. Para saber mais, acesse advpharma.com.br. Olá pessoal, estamos de volta com o Dr. Robson Lázaro, neurologista, e estamos falando de AVC e ultrassom de carótida. Dr. Robson, quem deve fazer ultrassom de carótida? Todos aqueles pacientes que tenham fatores de risco para o acidente vascular cerebral. Dentre os fatores de risco, os 4 principais são aqueles que eu citei para você no começo do programa, né? Os pacientes que são hipertensos, os pacientes portadores de diabetes mellitus, os pacientes portadores de dislipidemias, e os pacientes que são tabagistas, né? Então, pacientes que tenham esses fatores de risco, têm indicação para a realização desse exame, ainda que façam o exame e que venha normal, é muito melhor do que, eventualmente, a gente deixar passar incólume e tratar a consequência depois. E as pessoas com fatores genéticos também? Sim. Tá. Pessoas que, por exemplo, avô ou avó teve um acidente vascular. Sim. Quando você começa a fazer a análise dos antecedentes familiares desses pacientes que têm AVC, e você começa a fazer a busca ativa e percebe que existem AVCs ao longo desses familiares, você começa a perceber também que, na verdade, a genética está relacionada aos fatores de risco para o AVC. Então, uma pessoa cuja família é de hipertensos tem uma chance grande de ser hipertenso. Sim. Né? Que é um fator de risco para o AVC. Um indivíduo filho de diabéticos tem mais chance de desenvolver diabetes e, consequentemente, de desenvolver um AVC. Então, não é que o fator genético seja diretamente relacionado ao acidente vascular cerebral, né? Existe esse fator? Existe. Mas os fatores que predispõem ao grupo de risco, né, que predispõe às doenças que elevam o risco do AVC, esse sim tem uma característica genética muito bem estabelecida, já entendida pela medicina, né, e você tem como agir antecipadamente para que se evite a progressão desses fatores de risco e eventualmente o AVC. Tá. E onde fazer este exame? Os exames, eles podem ser feitos em clínicas que trabalham com imagem. Você tem esse equipamento? Tenho esse equipamento também no consultório. A gente realiza esses exames em pacientes que têm necessidade e a gente consegue fazer isso aí também na clínica. Mas é um equipamento que não requer grandes suportes, né? Um equipamento móvel, para você ter uma ideia, né? E que acaba nos trazendo bastante informação. Perfeito. Dr. Robson, muito obrigado por ter vindo. Eu é quem agradeço. Imensamente com o nosso público. E muito obrigado mesmo. Eu quem agradeço. E para você que precisa de atendimento domiciliar e cuidadores, entre em contato conosco no nosso Instagram, @cuidareasaúde, ou no nosso WhatsApp, 11 94007 5391. Muito obrigado por ter nos assistido e até semana que vem. Tchau, tchau.